Bom, nós vamos conversar a partir de agora com o senador do Podemos e pré-candidato a governador do estado do Piauí, Elmano Ferrer. É o terceiro candidato, ou pré-candidato, desculpem, a ser entrevistado na nossa série aqui no programa Jornal da Cultura, primeira edição. O primeiro candidato foi o senhor Walter Alencar Rebelo, do PSC, Partido Social Cristão. O segundo candidato nós entrevistamos o senhor Fábio Sérvio, do PSL. E agora vamos entrevistar o senador Elmano Ferrer, do Podemos. Lembrando que a pré-campanha ela tem exatamente esse objetivo, de fazer com que os candidatos, estendendo o período de conversação com a população, possam conceder entrevistas, fazer visitas aos municípios, conversar com suas bases, enfim, dialogar. E o meio de comunicação é uma dessas formas de estabelecer esse diálogo com a sociedade. O senador Elmano apresenta o seu nome como pré-candidato já desde o começo do ano. Ele fez um discurso no Senado e vem agora, pela primeira vez, falar conosco sobre esse projeto de concorrer ao governo do estado. Senador, bom dia. Bom dia, Antônio. É um prazer estar mais uma vez com você, meu companheiro de Rotary, meu companheiro também de partido, do nosso PTB, e uma pessoa que eu muito admiro. E nesse instante se renova e se fortalece essa nossa amizade. Sem dúvida. E é um prazer estar com você nesse programa de ouvir os pré-candidatos a governador do estado. Mano, o Senado é uma posição cômoda. Tem gente que diz, inclusive, que o Senado é o paraíso onde não precisa nem morrer, né, para chegar ao céu. Mas o senhor tem mais 4 anos de mandato e, mesmo assim, decidiu enfrentar esse novo desafio, disputar o governo do estado do Piauí. Qual foi a sua motivação? Olha, Antônio, eu estou aqui há 52 anos. Eu amo o estado do Piauí. Ao longo desse tempo tenho trabalhado muito pelo estado, desde o princípio como técnico da SUDEM, depois ocupei vários órgãos e instituições, como a própria Embrapa, Sebrae, secretário de Estado. E, no momento, será muito cômodo para mim continuar a exercer esse mandato, que pertence ao povo do Piauí, de senador por mais 4 anos e meio. Mas o que me levou, digamos, essa decisão, a real motivação que eu tive, é ver que, por exemplo, fomos eleitos uma chapa com o Wellington Dias e com a Margarete Coelho. E naquele momento, que eu não era para eu ser o candidato era o senador João Vicente, que vai fazer agora 4 anos, no dia 14 de junho de 2014, ele veio a desistir da candidatura dele ao Senado, a reeleição ao Senado. E, naquele momento, ele, juntamente com o governador Hélio e o Ciro, viram da minha pessoa aquele que tinha, naquele momento, uma das funções para disputar com o ex-governador Wilson Martins. Quer dizer, para mim foi um desafio e nós, naquele momento, assumimos um compromisso com o estado do Piauí, através do programa de diretrizes e bases, metas do governo Wellington Dias para os 4 anos, ou seja, 2015 ao corrente ano de 2018. E eu vi ao longo do tempo que nada estava se realizando, todas aquelas promessas. Aliás, a partir do primeiro momento, o governador Wellington passou a trabalhar para as eleições deste ano. Ou seja, esqueceu todo aquele programa de metas, de diretrizes. E ao longo desse tempo eu vi, chegou nesse ano eleitoral, quer dizer, o Wellington, que já havia, todos nós já sabíamos que ele estava já articulando uma pré-candidatura para um 4º mandato de governador do estado. Eu vi nisso um assinte à intelectualidade, à inteligência política do estado,
à academia do Estado e aos valores do nosso Estado. Quer dizer, eu vi aquilo uma agressão a toda essa inteligência do Piauí. Sou contra o Instituto da Reeleição, não é? Fui candidato à reeleição, porque a lei permitia, mas sempre contra o Instituto da Reeleição. Agora, 4 mandatos a governador de um estado, e se mesmo, por outro lado, eles viessem, o Wellington, viesse realizando um grande trabalho na primeira, na segunda e, sobretudo, nesse terceiro mandato, tudo bem. Mesmo assim, eu discordaria, que eu acho que a democracia ela é caracterizada, ela é fundamentada, tem como alicerce a alternância do poder. Vi que a juventude, os jovens, como poderiam citar o senador João Vicente, Silvio Mendes, o nosso Firmino Filho, Luciano Nunes, ou seja, muitos jovens, tem você mesmo, muitos jovens, abrigados em vários partidos, quer dizer, se omitirem num momento deste, é uma omissão da inteligência política dos jovens políticos, quer dizer, se omitirem de uma disputa dessa natureza. Aos meus 75 anos, para mim, é um sacrifício muito grande, mas não poderia fugir a esse dever cívico, dever moral até, eu diria, mas sobretudo político, em me colocar o meu nome à consideração dos piauienses. Quer dizer, Quarto mandato seria, na sua concepção, uma ditadura disfarçada? Olha, seria essa a concepção, senador? Olha, eu não vejo, mas é uma perpetuação do poder. Não é? Você veja que do partido do PT, no âmbito nacional, a gente vê fora Lula, quer dizer, fora, assim, sem ele, quais são as grandes lideranças do PT? Sem o Wellington, aqui no Estado, quais são as lideranças que foram formadas para substituir esses grandes líderes, como foi o próprio Lula, com todo o respeito, e o próprio Wellington. Quer dizer, permanecer um poder nas mãos de uma pessoa. Eu acho que o partido poderia ter outros candidatos, mas a mesma liderança, eu vejo isso como uma agressão à inteligência política do Estado do país, e, sobretudo, isso descaracteriza a própria democracia. O que é que o senhor aponta como situação crítica na governança petista no Estado do Piauí, no governo Wellington Dias, e que faria diferente caso chegasse ao governo do Estado? Todos nós aqui do Estado de Teresina, do Piauí, viram o meu esforço quando tivemos a oportunidade de administrar Teresina por 2 anos e 9 meses. Quer dizer, lhe formamos uma equipe de um perfil eminentemente técnico, claro que tinha alguns poucos políticos. Essa equipe, muitos, eu não tinha nenhuma intimidade, não coloquei familiares, não coloquei amigos, não coloquei pessoas do meu grupo, e sim fui buscar a competência, a experiência e, sobretudo, a honorabilidade, a ética, a probidade no exercício de experiências passadas que tiveram essas pessoas que trabalharam comigo. Foi um trabalho de equipe. Então, eu vejo hoje, aliás, eu vejo isso do Estado brasileiro, um desmoronamento do Estado, uma crise profunda do Estado brasileiro, mas dentro do Estado vejo uma crise profunda na federação. E dentro da crise federativa, você é um parlamentar, brilhante parlamentar, municipal, um vereador, você conhece a vida dos municípios, as dificuldades. Então, e no Estado do Piauí, eu vi hoje, eu participei, fui vice, foi amigo melhor, eu fui secretário de planejamento do governo Freitas, e sei como foi recebido naquele momento o governo do Estado. E hoje estamos praticamente na mesma situação, ou seja, algumas diferenças. Mas o Estado do Piauí sobrevive hoje com empréstimos, ou seja, receita própria 41%, quer dizer, receitas geradas aqui dentro. Não é? Transferências outros quase 50% e outras receitas. O Estado não tem nenhuma capacidade de endividar-se.
vejo hoje a situação, sou testemunha. Em 2016, aprovamos no Senado da República um empréstimo ao Banco Mundial de 300 e poucos milhões de dólares, o que representou, à época, representou mais de R$1 bilhão, somando-se a este 1 bilhão em 2016, mais quase 350 milhões da repatriação. 2015, primeiro ano do governo dele, foram os recursos remanescentes de grandes empréstimos feitos pelo governo Wilson Martins. E o ano passado, praticamente quase R$1 bilhão de empréstimo feito à Caixa Econômica Federal. Desses recursos, surgiu que está aí, recursos cujos objetos foram totalmente ignorados e esse é aplicado de forma não consentânea com as cláusulas contratuais do empréstimo então formulado com a Caixa Econômica, um de 600 e poucos milhões e um outro de 315 milhões. Então eu vejo que desses recursos, eu vejo a área mais produtora do Brasil, do estado do Piauí, que é os Cerrados, que padece de problemas seríssimos de estradas e rodovias. Vejo que a Transcerrados se arrasta ao longo de quase 7 anos e nada desses recursos, esses empréstimos, foram para aquela rodovia. Energia é um dos grandes problemas, quer dizer, comunicação, enfim. É a região produtora do estado de Piauí que está respondendo ainda pelas divisas geradas pelo sistema produtivo. E nada está sendo feito lá. Ou seja, se está tomando o estado totalmente endividado, eu sinceramente, considerando que esses recursos não foram investidos em atividades produtivas, infraestrutura em setores estratégicos do estado, eu vejo uma situação de caos administrativo no estado do Piauí. Respeito o Hélio como cidadão, como pai de família, como amigo, etc., mas como gestor eu faço sérias críticas fundamentadas. Aliás, não só sou eu. Essas críticas você, como um bom repórter, um grande jornalista, vem fazendo há muitos anos atrás. Então você talvez seja testemunha da situação em que se encontra o estado do Piauí. Senador, esta semana o Atlas da Segurança do Brasil mostrou que o Piauí enfrenta uma das situações mais cômodas do Nordeste na área da segurança. Seria o estado com o menor índice de violência e criminalidade do Nordeste. Embora no âmbito nacional haja situações melhores, como de São Paulo, como de Minas Gerais. Mas, na prática, uma das reclamações que mais se ouve aqui mesmo em Teresina é de que os índices são realmente preocupantes. Há poucos investimentos, a gente vê inclusive policiais empurrando carros por falta de combustível, por problemas mecânicos nas viaturas, e é preciso que haja inclusive a melhoria salarial dos policiais. Agora mesmo houve greve, vários meses, pessoas não conseguem sequer registrar boletim de ocorrência por falta de atividade nas delegacias, material de expediente. Como é que se pode justificar o Atlas, uma pesquisa nacional que apresenta uma certa credibilidade, mostrar esse índice lá embaixo, enquanto aqui a percepção da violência é tão alta? Como é que o senhor trata, como senador, essa questão e como pré-candidato a governador? Realmente vejo isso de forma paradoxal, contraditória, porque a realidade que todos nós assistimos, inclusive os reclamos da população, é que é uma situação vexatória. Veja que quando eu tive a oportunidade de ser secretário do Planejamento do governo Freitas Neto, 91, 94, a Força Pública, ou seja, a Corporação Militar, a Polícia Militar do Piauí, tinha 7.170 homens, 7.170 homens. Decorrido praticamente 25 anos, se tomar 93 para 2018, são 25 anos, esta corporação tem mais de 1.000 a menos, ou seja, tem 5.850 homens, quando há 25 anos atrás os índices de taxas de criminalidade era bem maior, a sociedade era mais pacífica, os crimes, aliás,
aqueles condenados do sul do país, e as organizações criminosas eram concentradas no Rio, São Paulo, mais ou menos isso, e hoje está espraiada em todo o território nacional. Então começa com a corporação que tinha 25 anos atrás 5.170 homens, hoje tem 5.850 homens, ou seja, o efetivo. E naquela época nós, juntamente com Paes e Silva, que era o comandante da Polícia Militar, fazíamos no planejamento uma estimativa da necessidade de 10.000 homens, isso há 25 anos atrás. E a corporação tem menos, 1.000 e tantos homens a menos do que tinha há 25 anos atrás. Bom, some-se a isso, ou seja, ao contingente que não satisfaz a demanda do próprio Estado em termos de segurança. Quer dizer, vem o desaparelhamento, a questão da formação, da requalificação, a questão dos armamentos, ou seja, todo um segmento material e financeiro da instituição. Some-se essa questão à parte penitenciária, sistema carcerário, embora que não tenhamos o que aconteceu aqui em Pedrinhas e em outros presídios, mas é gravíssimo a situação penitenciária de todo o país. Aí envolve não só a estrutura, digamos, do executivo, mas aí entra também a questão do poder judiciário nessa questão. Mas eu vejo tão grave quanto a segurança pública, a segurança das pessoas, os lares, as instituições, ou seja, a questão privada, do patrimônio estadual, em riscos, em uma insegurança. De outra parte, nós temos a insegurança dos presídios, ou seja, dominados pelas corporações, pelo crime organizado. Então eu vejo isso uma questão contraditória. Realmente a realidade é uma e as estatísticas são outras. E dando continuidade à nossa entrevista, nós vamos tratar agora sobre a temática da geração de emprego e renda. Nós vimos recentemente, senador Elmano, a manifestação dos caminhoneiros. É lógico que eles trataram sobre redução dos impostos que incidem sobre o preço dos combustíveis. Mas toda essa discussão, todo esse debate, ele trata, enfim, sobre a questão do emprego junto à classe dos caminhoneiros. Como é que o senhor viu essa questão e como é que o senhor pretende tratar esse fato específico no estado do Piauí, uma vez que o Piauí hoje tem uma das mais altas tributações sobre os combustíveis, são 32% sobre o preço dos combustíveis no estado do Piauí, impostos já atribuídos na gestão do atual governador Wellington Dias, do PT. Realmente nós temos problemas muito sérios, principalmente no momento atual. Hoje nós estamos com praticamente em torno de 13 milhões de desempregados. Uma economia que cresceu dentro de sistemas mais para o lado populista do que uma política realmente consistente de desenvolvimento. Não é? É fundamentado esse processo em desonerações, isenções fiscais, renúncias fiscais, ou seja, uma série de estímulos, incentivos, que inclusive sou de um órgão, não é, que para a sua política de desenvolvimento do Nordeste teve que se assentar em cima de incentivos fiscais, oneração, desonerações, enfim. Esse é que é o grande drama, que no meu entendimento tudo tem que começar por uma reforma tributária. Uma das grandes exigências nacionais é a reforma tributária e a repartição das receitas públicas de forma interregional, contemplando aquelas regiões mais pobres. Eu lembro muito dos incentivos fiscais da Sudene no passado, em que havia uma guerra na captação desses recursos, Nordeste como centro-sul do país. Mas eu creio que hoje a carga tributária, dela maneira geral, os impostos feitos pelo governo, a União, pelos estados e municípios, é uma sobrecarga muito grande para a sociedade. Nós pagamos de impostos em torno de 40%, são os impostos diretos que pesam sobre a sociedade brasileira. E dessa carga tributária muito grande, constituída de impostos diretos, contribuições sociais, enfim,
uma parafernália de impostos sobre a sociedade, o que ela está cobrando hoje. Há países que têm uma taxa maior do que a nossa, mas há países que estão se desenvolvendo e crescendo mais com carga tributária menor do que o que nós aplicamos. Quer dizer, isso nós temos que buscar esse equilíbrio, que é o grande desafio que estados, municípios, União, nenhum quer perder receitas. Mas o mais grave é como são administrados esses recursos que vêm da sociedade para que ela tenha uma educação pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, investimentos na área da segurança e, sobretudo, em infraestrutura. Esse aqui é o grande desafio. Daí porque, na nossa concepção digamos, chegando ao governo do Estado, a primeira grande ação que tem que ser feita de imediato é o ajuste fiscal. Quanto nós arrecadamos, quanto nós temos e quanto nós vamos gastar. Então, ou seja, hoje se gasta muito mais do que se arrecada no Estado do Piauí. A capacidade de investimento do Estado é muito pequena. Aliás, não existe capacidade de investimento. O Estado investe os recursos que vêm geralmente de transferências nacionais, dos grandes programas nacionais de infraestrutura e desenvolvimento de uma forma geral. Especificamente com relação à questão do petróleo, dos derivados do petróleo, nós somos hoje um grande produtor de petróleo. Me lembro, há uns anos atrás, nós não tínhamos a autossuficiência que temos hoje, né? O que houve, digamos, e que há em vários setores da área pública é a politização, é a partidarização dos órgãos das instituições públicas. Isso quer ser no âmbito da União, veja como é feito o Ministério, no sistema presidencialista hoje. O Ministério a cargo partido tal, fulano de tal. Quer dizer, não tem hoje o mérito, a qualificação de quem é guindado para o Ministério em cargos de confiança. Ou seja, tem que se fazer uma grande e profunda reforma na gestão pública. Os grandes entraves estão na gestão pública, na burocratização. Ou seja, aqueles que investem, que querem investir no Brasil, é uma parafernália, é uma dificuldade tremenda para se abrir ou fechar uma empresa no Brasil. Então, essa questão que nos atingiu, levando-nos ao caos, isso tem várias causas, problema relacionado aos derivados, à precificação dos produtos derivados do petróleo. Então vejo isso como não temos mais os planos de desenvolvimento, os planos decenais ou quinquenais de desenvolvimento. Um grande erro estratégico que o Brasil passa. Daí eu considerar que nós temos que refundar, que refazer o Estado brasileiro. Nós temos que esse Estado que está aí esgotou. Há um esgotamento, uma deterioração. Tudo que a gente vê hoje, os problemas graves em todas as áreas. Exatamente, você é político, eu não sei se sou político, mas há uma deterioração muito grande dos costumes e das práticas políticas do Brasil que leva a toda esse caos, quer dizer, essa ineficiência e incompetência do Estado brasileiro. Daí porque a sociedade hoje no Brasil, ela não acredita mais nos dirigentes públicos, há um descrédito, um desânimo total com relação à política, aos políticos e ao Estado instituição, os serviços prestados pelo Estado brasileiro, que é seja, serviços prestados. O seu vereador acompanha muito a vida administrativa, política de seu município, que é a essência da federação. Nós nascemos nas cidades, nós vivemos na cidade, nós trabalhamos na cidade, nós estudamos na cidade, enfim, nossa religião é praticada, enfim, as cidades, quer dizer, é a essência da federação. Mas nós estamos numa situação muito dramática dos nossos costumes políticos. Tem que refazer, há um descrédito com relação à política, aos políticos, aos partidos, e o mais grave
é que ninguém acredita mais no Estado que está aí. Tributar, quer dizer, na verdade o que eu entendi foi que é preciso que haja tributação, mas esse tributo tem que ser devolvido na forma de realizações, serviços de investimento, de qualidade de vida. É isso que está faltando? Isso é que está faltando. Tem tributo, mas não tem realização. E desses tributos, há muita também, quer dizer, isenções, não é? Desonerações que prejudicam os outros entes federados. Então, é política, digamos, os recursos são repartidos entre os entes federados. Mas quando você desonera, você dá incentivos fiscais, você está atingindo a receita dos demais entes federados. Quer dizer, você tem a união, a arrecada e a repartição. Então, é isso que a grande polarização, a grande divergência que está havendo entre os estados federados, o Distrito Federal e todos os municípios com relação à União, que se apropria de quase. O governador ele teria que ter o papel de lutar por mais recursos para os estados. Isso é uma política geral dos entes federados, dos governadores, sobretudo, incluindo aí os 26 e mais o Distrito Federal, os municípios. Agora, o pouco que se tem é mal administrado. É isso aí que eu queria também me reportar. Fui prefeito. Eu não fui prefeito, eu fui um cuidador de uma cidade, cuidador de pessoas. Administrar e cuidar de gente. Sobretudo as pessoas mais simples, aquelas que precisam realmente de uma assistência, de uma ação mais efetiva do poder público. E eu vi que realmente o espírito público, a renúncia, a dedicação dos homens públicos do nosso país é raro. É raro. Eu sou servidor público que pago pela sociedade para servir a sociedade. E sempre primei pela ética. Eu nunca usei o serviço público para me completar. O serviço público é sacerdócio, é renúncia. Você é pago para a sociedade para servir a sociedade e não se servir da coisa pública em benefício próprio de pessoas, de grupos, etc, etc. Então, há também uma má gestão, sempre repito nisso, é a má gestão da coisa pública, são todos os recursos públicos. É possível se fazer muito com o pouco que se tem, desde que nos acerquemos de bons e competentes e éticos administradores que formam uma equipe de um governador, de um prefeito, de um presidente da República. E por falar nisso, está faltando no nosso país. E por falar nisso, como é que seria feita a escolha dos secretários, dos auxiliares de um eventual governo Eumano Ferri? Primeira coisa é buscar, digamos, pessoas competentes. Segundo, experientes. E, em primeiro lugar, e sobretudo a questão moral, ética e a biografia de quem é escolhido para um cargo de secretário, de presidente de uma empresa pública, de um instituto, enfim. Nós temos aí que é um grande erro. Quando eu me referi aqui ao governo do Hélito, do qual fomos eleitos juntos, não é? Falta algo muito sério, né? Isso, daí a razão de eu sair candidato. Eu não iria cometer o erro de todos que passam por aí. Os seus projetos não devem ser projetos voltados para o interesse público, interesse coletivo. Eles são voltados para a perpetuação do poder, do mandato, do deputado estadual, do federal, do senador, do governador, etc, etc. Ou seja, agora, quem é responsável pela escolha do próximo governador, dos próximos deputados estaduais? É o eleitor. Então o eleitor tem que se convencer que o voto dele, ele pode ser um trabalhador, um operário, o voto dele é igual ao patrão. O voto dele tem o mesmo valor. Daí a importância, e nós acreditamos que este ano é um ano de grandes mudanças. Você está precisando de algo, tudo bem, mas o seu voto digamos, não tem preço. Ele não tem preço, o voto não tem preço. Você deve exercê-lo conscientemente na escolha dos seus representantes. Daí a esperança que nós temos, embora haja um desestímulo, a desesperança é tão grande que o eleitor não quer ir mais a uma urna depositar o seu voto. Ele não acredita mais em ninguém.
há um descrédito coletivo, quer dizer, hoje as eleições recentes se realizam cada vez mais, o eleitor deixa de comparecer, a abstenção cresce, os votos nulos também e os votos em branco. Por quê? Não há mais confiança no segmento político da sociedade. Então, eu vejo sempre que isso, eu escolheria, digamos, meus secretários, como eu fiz como prefeito. Busquei, eu não tinha nenhuma intimidade, mas conhecia. Assim foi feita a escolha do secretário de saúde, lembro-me muito, foi o Pedro Leopoldino, pessoa que já tem, toda a vida foi na área da saúde pública. Lembro-me da escolha dos 2 secretários de finanças. O primeiro foi buscar uma pessoa da Receita Federal, da inteligência da Receita Federal, que nasceu aqui, filho de um ex-governador do estado, né? Filho do Djalma Veloso, Everett Veloso, César Veloso. Foi o nosso secretário de finanças, e depois colocamos uma auditora da própria prefeitura, e indicada, sugerida por o secretário que estava deixando, não fui eu. De quem você sugere para ficar na Secretaria do Planejamento? De toda a equipe que está aí. E aí você sugere, fulano e tal, coloquei, sem nenhum interesse. E assim eu fiz quando fui escolher o procurador-geral do município de Teresina. Não é? Eu pedi que os procuradores escolhessem o melhor entre eles. Né? E foi dessa forma que isso funcionou. Então, eu creio que conversando com a sociedade, ouvindo a sociedade. Você não pode escolher um secretário de saúde sem conversar com os operadores da saúde, com os médicos, enfim, com todos os que fazem o odontólogo, enfim, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiologista. Tem que conversar com quem faz, com quem opera, com quem tem experiência nessa área. O Tarso Mutandi, o CREA na escolha dos engenheiros para dirigir o departamento, enfim, sem a política, porque a pessoa que chega ao governo, ele quer se perpetuar, quer ser reeleito. O Instituto da Reeleição leva a isso. Se não quiser, se já foi reeleito, quer ser senador. Então, para alcançar o projeto dele político, tudo ele faz. O senhor não seria candidato à reeleição? Ou não tem mais reeleição para governo? A partir de 2000, não sei se é 2020 ou 2022, o Instituto da Reeleição já... Mas caso haja, o senhor não seria candidato se for eleito? Não, de jeito nenhum. Primeiro que até a minha idade não vai permitir mais, mas eu sou contra o Instituto da Reeleição. E outra coisa... Bom, mas a idade do caso... Entendo, eu acho que o governador, o presidente da República, o prefeito, ele tem que se desincompatibilizar, no mínimo 6 meses antes, para ser candidato. Só uma vez. Quer dizer, reeleição só uma vez. Na hipótese, eu sou contra. Eu sou por um mandato maior, de 5 anos, sem reeleição. O senhor defende, senador, uma política de alianças para a sua campanha ao governo do Estado? Pensa numa política de aliança? Ninguém vai só, né? Ninguém se elege só. Sendo que o grande aliado, na minha visão, é o povo. E assim, eu creio que tenha sido a nossa eleição para senador. Foi uma eleição que sobrepôs aos partidos. Enfim, durante o decorrer dela, no processo eleitoral, algumas pessoas da universidade fizeram trabalho sobre nossas eleições, tanto no município de Teresina, alguns fizeram, da Universidade Federal, trabalho feito pelos estudiosos dessa área, como nas eleições para o Senado da República. E foi a eleição mais emblemática, segundo eles e elas, que se debruçaram para trabalhar sobre, digamos, aquele fenômeno, porque as questões materiais, muito dinheiro, enfim, mas fica para, digamos, os estudiosos, cientistas políticos, os sociólogos, enfim, aqueles historiadores, né, se debruçarem sobre isso. Agora, eu creio que nós vivemos um momento de grandes e profundas transformações. Eu tenho como exemplo, só para enriquecer a nossa conversa, a grande fenômeno que houve em junho de 2013. Estamos exatamente no 5º ano do maior movimento
sem bandeiras, sem faixas, sem sindicatos, enfim, feito pela população. Pessoas em cadeira de roda, mulheres com um bucho já para parir, outras com a criancinha no braço, enfim, com as manifestações mais belas. Qual foi a minha leitura do movimento de junho de 2013? É a sociedade decepcionada com tudo que está aí, tudo. E ali foi um grande recado que a sociedade, de forma espontânea, por causa de 2 centavos, que surgiu 20 centavos na época, mas o povo extravasou em manifestações públicas mais belas que já se houve nesse país. Muito bem, agradecer ao senador Elmano Ferrer, pré-candidato a governador, pelo Podemos em sua participação aqui no Jornal da Cultura, primeira edição. Eu quero agradecer essa oportunidade que você me deu, por sinal, é o primeiro jornalista, né, que vem conversar comigo, quer dizer, de minha entrevista como pré-candidato ao governo do Estado. Estou muito agradecido, nós somos amigos, somos colegas, somos companheiros, tenho uma admiração muito grande por você, como jornalista, como homem, como político, combativo, sério, competente, e que eu tenho certeza que você tem preocupação, como eu tenho do Estado, você tem do Estado também, mas sobretudo sua querida Altos. Sem dúvida. Obrigado. Grande abraço. Um abração. Valeu.